Europa. A história está de volta. A libertação do Donbás por parte do exército russo surpreendeu a todos nós, pois creio que ninguém pensava que a situação resultaria em choque armado. Ontem, depois da comemoração do Dia da Defesa da Pátria, o governo do Kremlin decidiu acabar com o conflito na sua vizinhança, opondo fatos às ameaças dos atlantistas. Nestas horas caóticas, temos a sensação de que a história voltou para a Europa, pegando carona com as redentoras tropas russas que avançam para Kiev. Parece que o sonho dogmático da boba social-democracia está vindo abaixo, caindo de velho. Parece que o palanque liberal desaba por estar pobre. A OTAN, as partitocracias ocidentais e também nós mesmos, homens comuns da Europa, encontramos-nos diante da mais inesperada das respostas, diante dos ecos retumbantes da última Ratio Regum, legenda que Luís XIV gravava no ferro de seus canhões e que explica graficamente isso que é o núcleo essencial da soberania de um Estado. A força, o elemento que respalda a decisão política de uma comunidade nacional. Eis aí algo cujo sentido os europeus decadentes não conhecem, pois faz tempo que entregaram a elites e organizações apátridas sua capacidade de ação como agentes da história. Desde os anos 60, a Europa tem pretendido viver fora do dever histórico, sacrificar a identidade comunitária, o ser da nação, ao ópio do bem-estar e as aberrações hedonistas do niilismo extremo. A Rússia é justamente o exemplo contrário. O fim da história consistia em que as forças do dinheiro, personificadas nos Estados Unidos, impunham a todo mundo o American Way of Life, o livre mercado e a democracia, conforme o seu capricho, enquanto a Europa se limitava ao papel de adjuvante de Washington, justificando suas agressões no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia. Não obstante, esta concepção unipolar da geopolítica não é real. Em 2016, os próprios americanos demonstraram que não queriam ser o instrumento de elites internacionais e elegeram Trump como presidente, que só conseguiram destituir por meio de suspeitíssimo processo eleitoral, um autêntico golpe de Estado da oligarquia globalista. A Rússia, potência de capacidade militar muito menor do que a dos Estados Unidos e de seus lacaios otanianos, arrostou contra o intento de semear o caos islamista na Síria e, agora, desafia a hegemonia anglo-saxônica, respondendo audaciosa e inesperadamente aos ultimatos que o governo de Kiev, respaldado pelos Estados Unidos, havia lançado contra Moscou no último mês. As ameaças, provocações, blefes do extremo Zelensky cansaram a Rússia, que decidiu impor respeito a ferro e fogo, acabando com o palanfroro dos ragulas da OTAN e dos bonzos e sicofantas milionários da sociedade aberta. Hoje começou o fim da história. A hegemonia mundial americana está em xeque. A Rússia rompeu as fronteiras de um Estado artificial edificado sobre a fusão da Ucrânia e Nova Rússia históricas, por vontade de Lenin, para defender os direitos de sua comunidade popular naquela metade da Ucrânia atual que aí se sente russa. Diante desses fatos, a plutocracia apátrida do Ocidente terá de reagir de alguma forma ou, do contrário, o seu domínio desabará, a sua nova ordem mundial converter-se-á num tigre de papel de que ninguém terá medo. O decrépito Joe Biden já tem a sua guerra, mas esta estourou nas suas mãos muito antes do que esperava. Ele pensou que Putin jogaria conforme as regras e a tempestividade de Washington. O toque de despertar da realidade tem sido bastante amargo para o caduco testa de ferro das elites. Seus enredos estão desencadeando um desastre que arrasta o seu regime títere, estabelecido depois do golpe de Maidan em 2014, um produto da engenharia política de Soros, de Bruxelas e da embaixada americana em Kiev. O objetivo essencial da estratégia anglo-saxônica, inimistar a Rússia com a Ucrânia, impedir entendimento entre ambos os estados, tinha sido conseguido. As consequências foram calamitosas para a própria Ucrânia, cuja autoridade política perdeu-se do dia para a noite na Crimeia, em Lugansk, em Donetsk, Kharkov e até em Odessa. Só a excessiva prudência de Putin, que se limitou a assegurar a Crimeia russa e a proteger os núcleos rebeldes estáveis de Lugansk e Donetsk, impediu a dissolução da Ucrânia 8 anos atrás.
O grande erro do Kremlin em 2014 foi não ter chegado a Kiev. Como a Polônia, em 1939, a Ucrânia foi lançada numa aventura que lhe custará perdas e danos. Isso é o resultado da Revolução de Maidan e do aventureirismo político da plutocracia global e de seus fantoches ucranianos. A credibilidade dos Estados Unidos dependerá, em boa medida, de sua resposta a esse desafio. Se não fizerem nada, a tese do mundo unipolar, da americanosfera, não passará de mau sonho, pesadelo multicultural de que teremos sido acordados pelo vento gelado da estepe russa.